Olá, seja bem-vindo ao Microsoft TechNet Experience. Meu nome é Fernando Fonseca, sou especialista em segurança da informação e hoje vou falar sobre atualizações automáticas com o servidor WSUS 3.0. Hoje nós veremos uma introdução ao WSUS, ao serviço WSUS, por que é importante gerenciar atualizações, apresentaremos aí a nova criança da Microsoft, o WSUS 3.0, que saiu agora no final de abril de 2007, como é a implementação do servidor WSUS e a implementação dos clientes de Automatic Updates. E por último, como fazer toda essa configuração ficar mais forte, utilizando ou MBSA ou SSL, ou ambos, é claro. O que presumimos que você já saiba? Um pouco sobre Active Directory, entender o que são as Organization Units, por exemplo, um pouco sobre Group Policy, como aplicar políticas de grupo dentro do Active Directory, e um pouco sobre a aplicação de fix, como que nós aplicamos as fix, aquelas fix que saem toda segunda, terça-feira do mês. Ponto principal, não é necessário conhecer nesse momento o WSUS. Por que é importante gerenciar atualizações? Nesse gráfico a gente consegue ver o seguinte, quando o produto é lançado, a vulnerabilidade já existe. Ele passa anos, talvez, com essa vulnerabilidade sem ser descoberta. Mas a partir do momento que ela é descoberta, ela é informada para a Microsoft e a equipe começa a trabalhar num ritmo acelerado para conseguir fazer uma fix, mesmo que a comunidade ainda não saiba, mesmo que ninguém saiba dessa vulnerabilidade, a partir do momento que ela é informado, todo o centro da Microsoft começa a trabalhar em fazer a correção para poder lançar simultaneamente em todos os idiomas disponíveis essa correção. Neste tempo em que a fix sai, ou seja, depois que a Microsoft libera para download, libera para ser aplicado no seu computador, no espaço de tempo entre ela ser liberada e ela ser instalada dentro do cliente, ser instalada no seu computador, no seu servidor, é onde ocorre a invasão. Uma vez que ela esteja instalada, o seu computador fica protegido. Aquela vulnerabilidade que permitia uma invasão, ela não existe mais. Ela foi corrigida pela fix. Mas o que a gente vê é que existe ou existia, pelo menos, hoje está melhorando, mas ainda existe um tempo muito grande percorrido entre a hora que a fix está disponível e a hora que ela é instalada. Vejamos aqui um exemplo do vírus Ninda. Ele explorou uma vulnerabilidade que já tinha 331 dias que tinha sido corrigida, ou seja, não corrigida nos computadores que foram afetados, mas já tinha um fix disponível há quase um ano para que ela pudesse ser corrigida. O SQL Slammer, meio ano, 180 dias, e ele se propagou com uma velocidade absurda. O VEC, 151 dias. Agora chegamos no Blaster, 25 dias apenas, e o Sarcer, 14 dias. O que nós vemos hoje é que o tempo entre a disponibilização da correção e a invasão tem diminuído. Porque hoje as pessoas já estão esperando uma vulnerabilidade ser divulgada para começar a trabalhar também no ritmo muito intenso para conseguir fazer um exploit, ou seja, um código que possa explorar aquela vulnerabilidade. Isso quando o código não sai antes da própria correção, ou pelo menos a vulnerabilidade não é descoberta antes da própria correção. Como que isso funciona? A Microsoft constantemente fica analisando o seu produto em busca de vulnerabilidades. E também conta com empresas especializadas, empresas de hacker éticos, que procuram essas vulnerabilidades e informam confidencialmente a Microsoft sobre isso. Quando a Microsoft é informada, ela cria uma atualização, uma correção para isso. Não só a Microsoft, como todas as empresas de software. Existem fixes para todos os tipos de software. Mas quando isso não acontece, quando isso é descoberto por uma pessoa que não tem um senso ético, ela coloca, distribui essa vulnerabilidade, ela mostra para o mundo antes que a empresa possa corrigir. Na realidade, ele não está afetando a empresa, ele está afetando os usuários da empresa, ele está fazendo um atentado contra os usuários daquele software. E algumas vezes a pessoa chega a mostrar até um exploit, um código que explora essa vulnerabilidade antes mesmo
de que a empresa tome conhecimento dessa vulnerabilidade. Então, essa parte branca que vocês veem aí entre o fixo disponível e o fixo instalado pelo cliente é o período crítico, o período de maior risco. Por que de maior risco? Porque quando o produto é lançado, ele tinha aquela vulnerabilidade, mas ninguém sabia. Ninguém sabia, ninguém explorava. A partir do momento que existe a fix, ou seja, a Microsoft soltou o código corrigindo isso, fica fácil para o invasor, para a pessoa mal intencionada, analisar esse código e tentar fazer um código que se utilize dessa vulnerabilidade para poder invadir o computador. Então, uma vez que sai a fix, você está inúmeras vezes mais exposto ao risco do que antes dela existir. Porque antes não era uma vulnerabilidade que estava lá, mas não era explorada. E não tinha ninguém querendo explorar, ninguém conhecia. Ela estava dormente. Depois que a Fix saiu, o mundo inteiro sabe que seu produto está vulnerável. É como todo mundo saber que a porta da sua casa é só se colocar, dar uma balançadinha que ela abre sem chave. Por isso é importante que tenhamos uma política de aplicação de pets que você aguarde realmente, ó, toda segunda, terça-feira do mês, se houverem atualizações, nós poderemos, serão lançadas na segunda, terça-feira? Ok. Então, guarde uma janela para instalação de fixes na quinta-feira, na quarta-feira. Tem um laboratório para conseguir testar essas fixes. Bom, quem é então essa nova criança da Microsoft, né? O novo servidor de atualizações. Primeiro vamos ver o que que é o WSUS, né? O WSUS é a evolução do SUS, que é o Software Update Server. O que que ele faz? Ele é feito para atualizar o Windows. O SUS atualizava o Windows. Como assim atualizar? Ele busca as atualizações no site da Microsoft, traz para dentro da sua empresa e distribui dentro da sua empresa, como um proxy. Fazia com um proxy de cache, que tem cache. Você busca uma vez e distribui internamente pela sua LAN. Então, é uma oferta para atualização corporativa. É um software que a Microsoft oferta, assim, ela dá esse software para que as empresas possam manter o seu parque atualizado. E ele é grátis para quem tem o Windows Server 2000 ou superior, 2003, Longhorn está saindo agora. O que que você precisa para ter o WSUS? Uma licença de Windows Server e as licenças de acesso dos clientes. Tudo que você já tem na sua rede. A licença do Active Directory e a licença dos clientes para uso. Não existe nenhum custo adicional para você instalar o WSUS. Qual o objetivo do WSUS? Automatizar o processo de gerência. Você distribuir o software, as estações baixarem o software automaticamente e você ter um controle sobre isso. Da mesma forma que o antivírus distribui a assinatura, o WSUS ele distribui os patches para todas as estações. Vocês vão ver mais à frente que hoje o WSUS 3.0 distribui muito mais do que simplesmente atualizações do Windows. Então o WSUS constrói a infraestrutura básica para gerenciamento de patch. Porque não é só distribuir, você precisa também ter relatórios, você precisa saber quem recebeu, quais são os grupos de computadores que vão receber, autorizar a distribuição disso, certo? E você pode se associar a isso ferramentas como o SMS, que é uma ferramenta comercial, mas muito mais robusta para inventário, para distribuição de software, e tem uma série de APIs muito rica para que você possa estender a utilização do WSUS para outros softwares, retirar até alguns inventários básicos das máquinas através do WSUS e customizar a sua distribuição de software. Como que ele funciona? Vocês veem aí no lado esquerdo, nós temos o Microsoft Update, que é exatamente o Windows Update, pronto, Microsoft.com, que está aqui do outro lado da internet. O WSUS Server já está dentro da sua rede, né, atrás do seu firewall. Ele busca aqui no Microsoft Update as atualizações e distribui para os seus grupos a partir de uma autorização do administrador do SUS, né, WSUS. Vocês veem aqui, ó, o administrador assina o que que vai buscar. Primeiro, o WSUS tem que saber o seguinte, olha, o que que eu vou buscar na internet? Eu vou buscar atualização para o Windows XP em japonês?
o Windows 2000 em tailandês, nem tem Windows 2000 mais na minha rede. Então você assina o que você quer, o WSUS baixa as atualizações, ele tem lá um schedule dele, com qual ele baixa as atualizações da internet. Os clientes também, você configura via Active Directory, via Group Policy local ou até mesmo via Registry, para que eles se registrem no servidor WSUS. Você cria, coloca os clientes, né, em grupos diferentes, ou seja, desktops e servidores. Você não pode colocar um servidor para baixar a atualização automática e reiniciar automaticamente. Imagina o que isso vai fazer com o seu banco de dados. Então você separa por tipo de clientes, como vai ser a distribuição de software para eles. Uma vez que as atualizações já estejam já assim catalogadas no WSUS, o administrador aprova a instalação daquelas atualizações, que pode ser por grupo também, e os agentes de Automatic Updates que vêm em todo o Windows desde o 2000 SP4 instalam automaticamente as atualizações que foram aprovadas pelo administrador. Quais são as novidades, então, do WSUS 3.0? O tempo de sincronização dos servidores está muito menor. O que levava antes 1h30, hoje você consegue fazer em 20 minutos. A interface hoje facilita a visão do que realmente é relevante dentro da sua rede. Você consegue facilmente, através do MMC, visualizar quais computadores receberam quais tipos de atualização, que atualizações estão disponíveis, quais foram aprovadas, quais não foram, o que foi instalado, o que não foi. O WSUS agora vem com suporte nativo à plataforma de 64 bits e também o suporte já ao Windows Vista e ao Longhorn Server. Já está prevendo o suporte a esses dois. No caso do Vista tem até algumas coisas interessantes, como os extras do Ultimate, você pode baixar via WSUS que ele distribui para sua plataforma Windows Vista. Planejando então a implementação disso. Quem pode ser então o servidor do WSUS? Qualquer Windows Server SP1 ou superior que esteja rodando o IS 6.0 ou superior, que tenha o serviço de bits, que é para transferência de dados, né? O Intelligent Transfer, que fica transferindo dados em background sem sobrecarregar o servidor, o Windows Installer 3.1 ou superior, e o Microsoft .NET Framework 2.0, pelo menos, né? O que você precisa também, opcionalmente? Microsoft Management Console, para poder rodar a console de administração, caso você queira rodar no servidor. Um SQL Server 2005, caso você não queira colocar nas bases, naquela base do próprio WSUS, né, aquela engine do SQL. E um Microsoft Report Viewer, caso você queira visualizar os relatórios dentro do próprio servidor. Esses itens você pode concluir a instalação sem eles, mas você vai precisar de ter uma estação remota de administração por causa do MMC3, do Report Viewer. E o banco de dados é indicado que você tem um SQL Server, mas pode ser no banco que vem mesmo com o produto. O que eu posso fazer então com o WSUS? O WSUS já superou há muito tempo aquela ideia inicial do SUS de atualizar simplesmente os patches de segurança do Windows. Hoje você consegue distribuir atualizações do Windows 2000 em diante, do Office XP, do SQL Server, do Exchange Server, do Forefront Client Security e do Windows Defender. Ao invés de seus clientes ficarem atualizando a internet, eles já buscam, já utilizam a plataforma do WSUS, inclusive com serviço de bits que transfere isso aí sem ocupar sua banda. Atualizações do ISA Server 2004, 2006, do Microsoft System Center, ou seja, o Data Protection, o SMS, MON, do Microsoft Live.com, que seria o meio desktop, o toolbar, e até mesmo o Microsoft Zune pode se aproveitar do Windows. Quais são as plataformas, então, de clientes? O Windows 2000 Service Pack 4 em diante, o Windows XP, qualquer Windows XP, inclusive o Embedded, o Windows Vista, no Vista você pode baixar inclusive os extras do Ultimate, e o Windows 2003, e é claro o Longhorn Server, quando sair, né? Console de gerenciamento. Também ela pode ser instalada nos clientes. Requer o quê? O MMC 3.0 e o Microsoft Report Viewer, para que você possa administrar e visualizar os relatórios.
Essa é uma tela do WSUS 3.0 mostrando ali os produtos de uma forma que você define todos os produtos que você tem no seu ambiente e que tipo de atualizações você pode baixar. Note que ele é bem rico ali em detalhes sobre o que você quer, sobre as atualizações. Depois você define também o idioma que você vai baixar. Na parte de classificações, você pode baixar inclusive driver, ferramentas, service packs. Você vai falar assim, não, service pack eu tenho outra forma de deployment. Tudo bem, você não baixa service pack. É bem fácil, né? A administração ficou muito simples, muito poderosa a administração das ferramentas. Uma vez que você baixa as atualizações, ela fica disponível para ser aprovada. Você precisa aprovar uma atualização para que ela possa ser distribuída para as suas máquinas. Você vê aí essa tela, ali com 1095 atualizações, é de 1133 ainda para aprovar. Tem 1095 atualizações para serem aprovadas para poder ser distribuída para o meu parque. Base de clientes. Nesse caso, eu estou só com um cliente, que é o próprio servidor. Tá vendo? 2K3WSUS. Esse cliente, ele está mostrando ali na tab de baixo um pequeno inventário sobre isso. Falando assim, bom, quantas atualizações que já estão instaladas, que não são aplicáveis? Já tem 1096 instalações, é, atualizações. No caso dessas 1096 atualizações, o que que é isso? O Service Pack 2 do Windows 2003. Quando você instala o Service Pack 2, ele já libera 1096 atualizações que poderiam ser instaladas. Não só nesse caso, né? Não são todas essas 2003. Mas ainda tem 4 pós-Service Pack 2 que eu posso instalar. Então ele está na condição ali de warning. Vocês podem ver que do lado do nome da máquina, aqui, ó, eu tenho um flagzinho amarelo falando assim, ah, esse aqui tem warning, porque eu ainda tenho 4. Aqui ele dá um mini inventário falando qual grupo, eu não coloquei nenhum grupo ainda. É um Windows 2003 Enterprise Edition, em português, com Service Pack 2, o endereço IP é esse, e roda dentro de uma virtual machine. Uma boa base de inventário. Bom, o que que eu preciso para implementação básica do WSUS? Alocar um servidor, que é um servidor com um Internet Information Server, afinal de contas o SUS ele se utiliza do IS para poder distribuir o software, instalar os softwares de pré-requisito que nós vimos no slide anterior, coisas do tipo .NET Framework 2.0, configurar os clientes, que pode ser através de group policy, através de hashes, através da policy local. Preciso que os clientes, aguardar então depois que os clientes se atualizem e se registrem. Por que registrar? Porque os clientes agora eles entram numa base de dados como se fosse uma pequena base de dados de inventário do WSUS, aonde eu passo a controlar quais clientes estão com quais fixes instalados e quais clientes não têm essas fixes, certo? Uma vez que feito isso, os clientes já atualizaram, registraram, as próximas atualizações eu baixo, aprovo a instalação dos computadores clientes, geralmente eu faço isso em grupo, né? Crio um grupo que eu instalo primeiro para ver se tem algum tipo de problema. E depois é só analisar os relatórios para analisar assim, quais máquinas por qual motivo não estão recebendo. Às vezes tem uma pessoa de férias, um notebook que não vem há muito tempo na empresa, que não está recebendo essas atualizações. Mas nem tudo é simples, tem algumas coisas que eu preciso ainda resolver. Que tipo de banco de dados? Eu devo comprar um SQL Server ou vou utilizar o banco de dados que tem próprio da SUS? Depende, qual o tamanho da minha base. Eu preciso de uma hierarquia. Os meus, eu tenho tantas estações assim num site remoto que vale a pena eu colocar um outro WSUS lá para poder sincronizar com o WSUS, ou eu tenho lá 10 maquininhas que elas podem se atualizar via o meu link. Eu preciso criar réplica para poder balancear a carga desse WSUS, para eu ter uma segurança adicional. Qual o método de instalação? Ah, qual o método de instalação para estações? Estações eu vou falar assim, baixa e reinicia a estação na cara do usuário. Ou senão eu vou assim, não, baixa e espera o usuário reiniciar. Servidores, o que ele vai fazer? Ele vai baixar e esperar que o administrador instale efetivamente, autorize a instalação do servidor, ou ele vai simplesmente só baixar quando eu pedir? Vou usar Group Policy para configurar isso, mas como que eu vou fazer com Group Policy? E a segurança, como é que eu vou aumentar a segurança disso?
Quais então são os cenários para a implementação desse servidor? Quais são os modelos? Primeiro modelo, servidor simples. Eu tenho uma empresa que está toda numa única planta e eu não tenho realmente aí um grande número de máquinas para atualizar. Um servidor somente consegue atualizar todas as máquinas. Nesse caso, eu posso usar um WSUS Server que vai passar pelo firewall, se conectar à Microsoft e baixar as atualizações. A partir daí eu tenho lá no meu banco de dados, vocês veem aqui o meu WSUS Server faz um banco de dados disso, eu tenho as atualizações nele e eu posso instalar para os meus clientes. Como que eu configuro o meu cliente? Através de script de configuração. Eu posso fazer a configuração simplesmente alterando as chaves de registro via script. Posso colocar uma política através de Active Directory e os meus clientes passam a receber as atualizações dentro da minha unidade. O segundo modelo é com réplicas, ou seja, eu baixo as minhas atualizações novamente da própria Microsoft, através do Faro, através da internet, replico isso para os servidores que efetivamente vão distribuir para as minhas máquinas e as máquinas passam a baixar a partir dos meus servidores. Ali no servidor de Active Directory, os clientes pegam as políticas para saber como que eles vão implantar, como que eles vão atualizar esses servidores e clientes. E o modelo matriz e filial. Uma vez muitas empresas têm uma saída única para a internet e links, frame relay, para as filiais, né? Então, para essa empresa, você pode baixar uma vez na internet através do seu servidor principal, que fica na matriz. Esse servidor principal passa para o WSUS da filial, aí ele não passa só atualização, ele pode passar configuração, aprovação, você pode ter todo o trabalho centralizado, e esse servidor distribui para os outros servidores do site. Uma outra coisa interessante é você pegar servidores desconectados. Ah, eu tenho uma localização que não tem internet, ou eu vou montar a do zero. Então eu posso gravar um CD, um DVD com as atualizações que eu tenho no meu WSUS e instalar essas atualizações, essa política toda num servidor novo. Então eu faço o download, aprovo, envio essa mídia para minha localidade remota que não está conectada nessa localidade remota, eu instalo as atualizações dos meus clientes. Implementação do cliente. Como que eu posso fazer a configuração do meu cliente? O que eu considero? Sistema operacional do cliente. Suportado ou não? O que é suportado? Windows 2000 para cima. NT4, 95, 98, isso tudo é uma outra época, produtos que não existem mais na Microsoft, assim, são produtos muito antigos, com 10 anos de uso, 12 anos de uso, 12 anos do seu lançamento. Então, eles não são mais suportados. Controle de usuário. Você pode fazer isso totalmente automatizado, parcialmente para o usuário falar assim, ah, eu não quero agora, quero depois. Necessidade de reboot. Vou colocar uma política no qual eu posso rebootar automaticamente as estações e os servidores não. Responsabilidade. Os clientes podem baixar, eles podem falar que não querem aquela hora, que não quer aquele patch. E conectividade. Eu vou fazer isso via acesso ao servidor SUS, que vai ter um cache de pets, ou vou fazer isso direto do Microsoft Update? Bom, utilizando Active Directory é a forma mais adequada. Nós temos uma boa política de Active Directory, a gente coloca uma GPO dentro de uma Organization Unit falando que aquelas máquinas vão atualizar de uma determinada forma, certo? Então, a nossa estrutura de O espelha mais ou menos nossos grupos de usuários. Ah, eu tenho um grupo de usuário TI. Eu pego, primeiro eu autorizo e mando atualizar para o grupo de usuários de TI. Aí a minha GPO atualiza automaticamente os computadores de TI e as pessoas fazem como que um teste, né? Eu posso configurar também a estrutura de forma que as políticas que são gerais, que se aplicam a todos, fiquem numa OU mais alta e que eu vá trocando simplesmente a aplicação dos detalhes nas OUs de hierarquia mais baixa, ou seja, é questão de herança das OUs. Utilizando a GPO, eu tenho um Group Policy Object que eu posso fazer isso via domínio, no qual vocês estão vendo ali tem dentro de Administrative Templates, Windows Components, Windows Update, no qual eu posso habilitar essas três configurações ali. Configurar Automatic Update, sim.
especificar quem que é o servidor, specify intranet Microsoft Update, ou seja, ali eu vou falar quem é o servidor, meu servidor de WSUS. Sem OU específicas. Como que eu faço se eu não tenho como separar os meus grupos dentro do OU? Eu crio um filtro. Eu falo que essa GPO só vai ser aplicada para as máquinas de determinado OU que estejam em determinado grupo. Para isso serve o filtro GPO. Então, apesar da GPO ser aplicada na minha OU, eu coloco um filtro que fala que dentro daquela OU, só para as máquinas que forem de determinados grupos. Aí eu espelho a minha questão do meu ambiente de teste nesses grupos. E sem o Active Directory agora, né? Negócio, só sem as duas mãos. O que eu faço? Sem Active Directory, eu vou ter que pegar um script, né? Um script registry, exportar uma configuração e talvez colocar isso no logon das máquinas, através do meu sistema de rede, seja qual for. Ou se não, fazer isso manualmente, através do gpedit. Eu chamo o gpedit na máquina e seto uma por uma para atualizar no meu WSUS. O que mais nós temos então? A página administrativa do SUS, WSUS, né, que tem o status. Temos o utilitário WAUCLT, que além de outras coisas, força a sincronização também com o servidor. Temos no próprio Event Viewer da estação do cliente os registros de instalação, atualização, que tem um ID 1719, é só filtrar os meus IDs, né, dentro do Event Viewer. Tem o Windows Update.log, que é um arquivo que você consegue visualizar o histórico de como foram feitas as atualizações daquela máquina. E o RSOP ou GPEdit, certo? Que para você configurar seu agente de atualização está configurado corretamente. Configuração do cliente, o que eu tenho que ver? Frequência, de quanto em quanto tempo eu vou verificar se chegou um patch. Quais são os grupos de distribuição? Qual o comportamento reboot? Eu vou dar um reboot automático? Eu vou esperar o usuário? Eu vou guardar o patch e só dar um reboot, só vou instalar no meu logoff? O que mais? Permite o administrador local configurar as definições de atualização automática? Posso permitir que ele configure, mas que não consiga desabilitar? Posso. Não administradores podem instalar? Você vai autorizar, pré-autorizar isso aí? Você tem autorização no desligamento, como eu falei assim, fica lá aquele escudinho e na hora de desligar, ele só atualiza na hora que for desligar. Aí ele pede assim, por favor, nós vamos desligar, não desligue sua máquina agora e atualiza sua máquina enquanto ela está sendo desligada. Nesta demo, eu vou demonstrar a vocês a console de administração do WSUS, algumas operações básicas que podem ser realizadas e algumas informações fáceis de se extrair. Para executar a console do Microsoft Windows Server Update, a gente vai em ferramentas administrativas e tem lá Microsoft Windows Server Update Service 3.0. Notem que ao contrário do SUS, o WSUS 3.0 ele tem um snap-in de controle. Ele não é uma página web como era o SUS. Esse snap-in ficou muito mais interessante. A gente pode aqui, ó, exibir, personalizar, painel de ações, assim como o ISA Server, pesquisar, exibir tópicos. Deixa eu tirar esse painel de ações que eu acho melhor fica melhor sem ele. Vamos ver aqui, atualizações. Quais são as atualizações que eu tenho no meu WSUS 3.0? Vai mostrar todas as atualizações não aprovadas. Qual é o status? Qualquer. Vamos ver aqui as opções que nós temos. Notem que nesse Update Server tem mais de 1.100 atualizações que ele está carregando. Então aqui vocês conseguem ver pacote de atualização do Windows XP de outubro de 2001, por exemplo. Ele tem inclusive a descrição sobre para que serve essa atualização, os idiomas que são suportados, o ID da atualização. Vamos pegar aqui uma das últimas atualizações. Definição do Windows Defender. Qual a data dessa definição? Ele não estava falando aqui a data, mas é uma definição do Windows Defender. Como nós vimos,
O SUS agora não é mais um server update só. Ele é um update geral. Ele tem definições do Defender, do antivírus, do Forefront Client Protection, atualização de segurança para o Windows 2003-64. Ele fala o porquê dessa atualização de segurança. Foi identificada a questão de segurança do serviço Plug and Play. Então, nós podemos aprovar ou não a partir desse comentário. Aqui eu tenho os computadores que estão se atualizando. No caso aqui, o próprio servidor, que é o 2K3WSUS.sectools.com.br, nossa empresa fictícia. Então ele fala, o que esse computador é? É um Windows 2003 Enterprise, português. Ele me mostra um relatório das sincronizações que foram feitas desse servidor com os outros servidores. No caso, esse servidor aqui, não, ele sincronizou direto com a própria Microsoft. Tá vendo? Resultado, bem sucedida e trouxe 1.100 atualizações. Dessas, 33 estão expiradas. Outras aqui eu cancelei uma anterior, outras tentou com falha, porque tinha um erro de conexão HTTP. Eu tenho uma diversidade de relatórios, resumo de status de atualização, status tabular, resumos de status do computador. Eu posso pedir para que ele mostre, vamos pedir um status do computador. O interessante desses relatórios é que ele usa o Report Viewer da Microsoft, que dá um relatório muito, mas realmente muito detalhado. Então eu posso pedir aqui, filtrar esse relatório. Relatório, eu posso excluir alguns servidores, posso ter um relatório detalhado. Aqui eu peço para executar o relatório. Enquanto ele executa, vamos ver aqui as opções que eu tenho aqui. Origem e atualização. Onde que eu vou atualizar o meu origem de atualização e servidor proxy? Eu tenho alguma configuração? Estou passando por um proxy? Tem que dar alguma senha de proxy? Eu vou atualizar esse WSUS com outro WSUS? Esse WSUS meu pode ser um WSUS de uma filial que está se atualizando com um WSUS que fica na matriz. Produtos e classificações. Eu já mostrei dentro do PPT, que é onde eu defino que tipo de produtos eu vou baixar. O Cluster Pack for Front Client Security. Posso. Eu quero Client Security. Eu quero atualizações do Office. Eu quero atualizações do Windows Live. Atualizações de todos os sistemas operacionais, inclusive o 2000, Defender, Internet Explorer 7. E do Zune também. Então eu posso mandar aplicar isso. Mas que tipo de atualizações que eu vou querer para esses produtos? Eu quero drivers. Service Pack não, eu quero drivers, além das críticas de segurança, de definições, eu quero os drivers também. Então agora eu configurei o meu servidor WSUS3 para baixar todos esses tipos de atualizações. Voltando então ao meu relatório, ele me mostra aqui, um 2K3 SecTools, que é um Windows Server 2003 com Service Pack 2, com endereço IP 192.168.0.200. Ele não teve nenhuma falha, mas tem 4 atualizações que ainda não foram instaladas. Por quê? Vamos dar uma olhadinha quais são essas 4. Atualização de segurança. Eu posso clicar aqui e ver que atualização de segurança é essa, o que falta ela faz e por quê. Não, porque ela não foi aprovada ainda. O problema dela é que ela não foi aprovada. Então, o que mais que eu tenho de informação? Tipo de relatório. Aqui são dados sobre o próprio relatório. Então, como que a gente faz com isso? Voltando aqui, então eu tenho a 925.902, a 930, a 931 e a 932. Como que eu faço, então? Não está aprovada? Vejamos, todas as atualizações. Notem que aqui já apareceu drivers. Eu não pedi para baixar drivers, agora já apareceu aqui dentro das atualizações. Ele criou um novo itemzinho aqui para os drivers. Como que eu posso visualizar isso, então? Vou mandar organizar aqui por tipo de atualização. Verifique que eu tenho aqui um ícone mostrando a atualização é necessária para um computador, ou seja, o próprio WSUS me mostra que tem um computador esperando que eu aprove
essa atualização. O que que é isso aqui? Atualização substitui outra atualização. Foi identificada a questão de segurança que poderia permitir um invasor comprometer sistema baseado em Windows. Poxa, acho que essa é necessária. Então eu vou clicar com o botão direito e aprovar. E essa aqui, será que não é necessária? A 926274? Deixa eu pegar, ó, vou aprovar para quem? Para todos os computadores? Aprovado para instalação. Está sendo feita aqui a aprovação. Pronto, aprovada. Então, e essa aqui? 926247. Bom, o que ele está falando aqui? Computadores não aplicáveis. Ué, por que que ela não é aplicável? Eu tenho um Windows 2003, mas por algum motivo ela não é aplicada ao meu computador. Talvez pelo CSPEC 2, talvez pela linguagem que ele está, vamos procurar em cima. Idioma de suporte: chinês, tcheco, alemão, polonês, português. Então, essa aqui, eu tenho um computador na minha base que precisa. Então, se eu tivesse 1000 computadores, ele mostraria todos os computadores que estão precisando das atualizações de segurança. Vamos fazer o seguinte, eu marco aqui, pego um Shift, marco as três e clico em aprovar. Aprovar para quem? Para instalação. Ok, voltamos àquela telinha. Ele vai colocando uma a uma e demonstrando para mim o êxito ou não da aprovação dessas atualizações. A partir de agora, meu computador vai baixar essas atualizações. Vamos fechar. Então, no meu relatório aqui que eu tirei aquela hora, ele estava falando o quê? Não aprovado e não instaladas, né? Correto, vamos fechar esse relatório e vou pedir um novo relatório. Resumo de status do computador. Relatório de resumo. Não, quero um relatório detalhado. Executar relatório. E aqui está o nosso relatório. As 4 atualizações continuam não instaladas, mas agora está o quê? Aprovação. Instalar. Então é só uma questão de tempo para que o meu cliente da máquina venha, solicite a atualização e instale. Esse nível de relatório é muito importante. Vocês olham que uma outra coisa interessante é quando eu visualizo o computador, ele me mostra que a porcentagem de instaladas ou não aplicáveis, 99%. Certo? Agora é só uma questão dessa máquina baixar essas 4 atualizações do meu servidor da AppSUS, que é ela mesma. O que nós podemos fazer então, para fazer com que o nosso cliente, notem que eu estou no cliente da AppSUS agora, consiga atualizar rapidamente? Posso chamar o comando WAU-CLT barra detect now. Pronto, apenas isso. Eu disparei um processo. Em breve, o meu cliente de atualização automática, que eu vou mostrar aqui para vocês também, ele vai procurar o servidor WSUS para se registrar, para detectar, e vai achar também aqui, ó, atualizações automáticas. Ele vai achar lá que tem 4 updates para ele instalar. Em breve nós teremos esses updates instalados. Note que aqui não tem como o usuário configurar. Por quê? Eu configurei via registry. Tá vendo? Não tem opção para o usuário entrar aqui. Mas tem aqui, baixar atualizações, mas eu decidirei quando instalar. Notificar, mas não baixar. Desativar atualizações, nunca faça isso. Ou automática, que ele já baixa e já instala automaticamente. Se eu não configurei aqui, onde que eu configurei então? 2 outras opções.
A segunda, que é via Group Policy, né? Eu posso chamar o gpedit.msc, que é um outro, é de um outro snap-in, né? Para o MMC, no qual eu vou editar as políticas do meu, da minha estação. Note que agora eu estou trabalhando com a estação, né? Ou eu posso fazer isso via um arquivo .reg, que eu também vou mostrar para vocês. Vamos ver o arquivo .reg, o que que ele é. Ele é só, se eu abrir com um bloco de notas, vou ver que ele é só uma sequência de chaves de registro que ele fala. Olha, quem que é o meu servidor? WU server é o 2K3 wsusectools.br, WU status é ele mesmo. Então, o meu tempo de reschedule, no auto reboot, 1, ou seja, não vai dar o boot automaticamente. Se eu passar isso para 0, ele vai dar o boot automaticamente. Ou que mesmo, no auto update, não, como está 0, quer dizer sim. É a negação da negação, né? No auto update, não. Funciona o auto update. AU options, 3, que quer dizer você baixa e pergunta para o usuário, e outras opções aqui de scheduling. É esse arquivinho, esse simples arquivinho aqui, que se eu, ao invés de abrir com o Notepad, eu abrir com o editor de registro, ou simplesmente der um duplo clique nele, ele vai perguntar: deseja adicionar as informações contidas no meu registro? Eu dou um sim e ele configura a minha máquina. Bom, vamos a outra console aqui, que é o editor de diretivas de grupo. Então, eu tenho nas configurações do computador, nos meus modelos administrativos aqui, o Windows Updates, componente do Windows, o Windows Update, e eu tenho configurar atualizações automáticas. Ah, ativado. Baixar automaticamente, notificar quando? Todo dia, qual horário? 0 horas, certo? Eu posso ir, qual que é a próxima configuração? Definir quem é o meu servidor, então vou ativar também. Posso colocar aqui o http, dois pontos, barra, barra, dos pontos, barra, barra, 2K3 wsus.sectools.com.br. Próxima configuração. E eu já tenho configurado o meu cliente para ele baixar automaticamente. Agora é só uma questão de tempo realmente para que ele baixe o patch e atualize essas 4 últimas atualizações. Instale essas 4 últimas atualizações. Bom, a demo era isso. Realmente deu para ter uma ideia daqui da divisão, né? Temos essas atualizações aqui, temos os computadores. Uma coisa interessante também em relação às atualizações é que eu posso importar atualizações. Lembra que eu posso exportar, importar atualizações, eu posso importar atualizações de uma outra máquina. E em relação às sincronizações aqui, eu posso mandar sincronizar agora. Se estiver conectado na internet, ele sincroniza. Certo? Assim termina a nossa demo. O que mais nós podemos fazer para fortificar o nosso ambiente, para manter a segurança do ambiente? Uma opção é utilizar criptografia através de SSL. Você fazer uma comunicação segura de páginas do servidor. Assim você consegue transitar todos os arquivos sabendo que eles chegaram da forma que saíram lá, trocar dados de forma segura para aumentar a segurança do seu ambiente. Uma outra importante é o MBSA, ou Microsoft Baseline Security Analyzer, que é uma ferramenta da Microsoft que analisa o seu host, verificando se ele está de acordo com as boas práticas da Microsoft. Note que ele não é apenas uma verificação de patch, ele verifica também se você tem muitos administradores naquela máquina,
se as suas senhas, se as senhas dessas pessoas estão senhas fracas ou senhas fortes. Ele faz uma série de verificações a partir de um parâmetro que a Microsoft estabeleceu de uma estação segura. Como ele funciona? Você roda numa máquina administradora, ele baixa no Download Center um XML que fala o que é uma estação segura, você faz um scan em todas as máquinas, verificando os componentes dela para ver se elas estão de acordo com isso, e gera um relatório mostrando quais máquinas não estão de acordo com essa especificação de segurança da Microsoft. Então, o que contém, quais são esses MS Security? O nome dos Security Bulletins, ou seja, o nome das atualizações que saíram para ver se ela está instalada na máquina, updates específicos do produto, para ver, por exemplo, se o SQL Server ou o Office estão atualizados, informações sobre versões e várias outras informações da Microsoft que você compara para ver se sua máquina está up to date, ou seja, está atualizada, está segura. Além disso, que eu já falei, verificação de número de administradores, caracteres de senha, dentre outras coisas. O que nós vimos hoje, então? O WSUS é uma plataforma, uma infraestrutura completa para distribuição de atualizações. Ele tem muito mais funcionalidades que o WSUS 2.0, é um produto muito maduro agora, muito poderoso, tem muita flexibilidade também. A implantação padrão desse produto é fácil, você consegue colocar e já sair usando. Mas para você fazer uma implantação mais completa, mais complexa, você tem que dimensionar o número de máquinas, como links, se vale a pena colocar um outro WSUS dentro do seu WSUS, fazer uma hierarquia de WSUS. Isso tudo requer um bom planejamento, como tudo na área de segurança. Nesse link vocês podem ver mais informações sobre o WSUS 3.0, vocês podem baixar o produto, que é gratuito também, e os recursos do TechNet. O próprio TechNet, os fóruns de discussão dentro do TechNet, Virtual Labs TechNet, onde você pode entrar via terminal service no servidor e fazer o seu teste, o seu treinamento, testar o produto, visualizar o produto, os webcasts da Microsoft e o TechNet Subscription. Você compra a assinatura do TechNet e recebe em casa os CDs com todas as atualizações, softwares, betas e conteúdo Microsoft. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado e que essas informações sejam úteis no seu dia a dia. Muito obrigado.